Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao nosso Dica Manipule. Dica Manipule hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou publicar aqui, você vai assistir uma aula que eu fiz com os meus alunos do Manipule 5.0 sobre bases cosméticas. Então, confere agora que eu dou várias dicas de ouro sobre manipulação de emoção e faço uma demonstração prática de como manipular gel de Aristoflex. Vem comigo! Combinado? Então, primeiro ponto, pessoal, vocês perceberam que uma vez que vocês aprendem a manipular uma base, emoção, vocês aprendem a manipular 80% de uma formulação cosmética? Sim ou não? Pessoal, sim, né? A maioria das formulações é a base de emulsão, né? Eu consigo, através da farmacotécnica de uma emulsão, se eu sei preparar a emulsão, sei preparar creme, que mais? Sei preparar que mais, pessoal? De base, estou falando de base, hein? O que é que eu sei preparar mais? A partir do momento que eu sei preparar uma emulsão, que eu sei manipular uma emulsão, quais tipos de base? Loção, perfeito, André. Loção. O que mais, pessoal? Sérum, perfeito. O que mais? Gel não é emoção, tá? A gente vai já diferenciar. Existe a Bigel. Alguém entrou em contato comigo, eu acho que foi a Kênia. A Kênia tá aqui. Não foi, foi você, Kênia, que me perguntou se podia substituir o Bigel? Foi você? Oi, Alana, boa noite. É que eu entrei agora, eu peguei na metade da conversa, mas foi sim. No fim, até a gente não conseguiu falar com a prescritora hoje. Ela só vai estar dando retorno para a gente amanhã. Daí, no fim, a gente acabou ainda não fazendo. Mas é porque aquele que estava orientado ali, a gente ainda não tinha como ativo na farmácia. Daí a gente vai buscar agora ele, porque foi muita coincidência. Eu vi a aula e apareceu. Foi coincidência, não é? Porque atrai, pessoal. Vocês estão ali, ó, estudando, atrai formulação. E aí vocês vão perceber que, assim, quando cai algo que chega algo na farmácia que você não tem muito conhecimento, né? Acaba que meio você deixa passar desapercebido. Quando você já ouviu falar, poxa, isso daqui eu vi. Não, pera aí que a gente dá um jeito de fazer, vamos tentar fazer. Enfim, então tem a forma Bigel, né, que é um tipo de emulsão, né, mas com um agente emulsificante que fornece, onde as duas fases eu vou precisar trabalhar, eu tenho polímeros ali envolvidos, né, então eu tenho ali micelas, é uma emulsão, mas tem polímeros envolvidos e um agente emulsificante que une as duas fases e tem essa capacidade também de formar essa malha bem característico dos derivados da celulose, né, que eu explico na aula, que também é uma emulsão, tá? O apelo, né, o nome é bigel, mas não é um gel, é uma emulsão. Alana, e engraçado que assim, na aula ali para nós estava como bigel, daí eu tinha assistido ela, e na receita veio, no receituário veio como duogel. Duogel. É uma nomenclatura semelhante, é como cápsula, né? A cápsula. E daí fechava a comparação, porque ele fica a produção de 2 géis. Falhou? Na verdade, ele acaba ficando como 2 géis, só que um oleoso, o outro aquoso, e eles se unem, né? Por isso a nomenclatura ali. Fase interna e a fase externa possui um polímero, né, que vai dar essa consistência de gel, mas tem uma micela ali envolvida, né? Então, por isso que é classificada como uma emulsão. Para isso, mas nós vamos ir atrás do arquivo, que Oi? hoje faltou. E nós vamos ir atrás dele agora, porque hoje faltou. E é interessante porque já é pronto, né? Sim, exatamente. E ele é um blend, né, de ingredientes onde tem um derivado da celulose, por isso que dá essa característica de bigel, né? E aí, pessoal, existem várias formas de trabalhar essa emulsão, né? Voltando para esse ponto,
loção, creme. A pomada, pessoal, a pomada, ela é o seguinte, a pomada tradicional, clássica, é a lanovaselina, que é uma formulação anidra, né? Não tem água ali, então não classifico como emulsão. O que é emulsão? O que é o conceito de emulsão? Quando eu tenho um ingrediente de fase aquosa, ingrediente de fase oleosa, tem um agente emulsionante ali. E o agente emulsionante, anotem aí, o agente emulsionante, ele vai ser determinante sobre o tipo de emoção que você vai formar. A Kênia colocou aqui, né? Apareceu, eu estava assistindo a aula, apareceu um bigel, né? Por quê? Porque no bigel, se você for ver lá na aula, ele tem, né? O que é um agente emocionante específico que é o hemofree, né? Então, ele vai dar essa característica de bigel. A polibase cristal, né? Ou podemos chamar de emulsão biomimética, certo? Ou base second skin, vai ter um agente emulsionante que forma cristais líquidos, que proporciona esse biomimetismo, tá? Que nada mais é do que uma estruturação semelhante à nossa pele, tá? Biologicamente falando. Então, facilita o carregamento de ativos, a hidratação, a permeação, tá? Uma base, né, uma emulsão não iônica, vai ter tensoativo não iônico, né? Agente emulsionante não iônico. Uma emulsão aniônica vai ter tensoativo aniônico, né? No caso, existe um bem clássico que é o lanete, né? Com cera lanete. E o que vai proporcionar, e o que vai definir também, se eu vou formar um creme, uma loção, um sérum, um mousse, né? Vamos primeiro para a consistência, né? Essa variação. Loção, creme e sérum, tá? É o quê? O que é que vai determinar se eu vou manipular toda essa emoção, como discutimos aqui? Loção, creme e sérum. O que é que vai determinar se eu posso manipular com uma loção, creme e um sérum com os mesmos constituintes? O que é que vai determinar? Quantidade de água. Tem sentido a quantidade de água, mas tem um fator mais determinante ainda, que está relacionado com a quantidade de água. A concentração das ceras. Ou, em outras palavras, a concentração, a quantidade aplicada de agente espessante. Eu falei cera, mas as ceras são agente espessante de fase oleosa. E também eu posso usar na minha formulação agente espessante de fase aquosa, que são os mesmos constituintes que nós usamos para manipular gel. Mas não vamos chegar no gel ainda, tá? Quero focar aqui na emulsão, certo? Então, para manipular um creme, eu uso 13% da cera autoemulsionante, né? De Polavax, Lanete. Eu estou colocando aqui ceras básicas, tá, pessoal? Lá na prática de vocês, a loção vegetal, por exemplo, eu já uso 3% da cera, né? A emulho melífera, se eu não estou enganada. 3%, por quê? Porque eu quero Tenho até aqui uns protótipos para vocês. Eu quero uma loção, uma quantidade mais fluida. Certo? Então, olha aqui a consistência de um creme Lanete. Jorel, não briga comigo, não. Estou mexendo aqui nos testes do Jorel. A gente está otimizando aqui as formulações da imersão prática. Ó, creme Lanete. Pessoal, olha aqui. Tá
dando para ver bem? Sim. Creme Lanetti. Bem consistente, pessoal. Bem consistente. Essa loção aqui, ela tá um pouquinho mais consistente. Nem tanto. Eu posso até trabalhar uma loção mais fluida, que é a loção vegetal, ó. Mas ela escorre, pessoal. Para mim, para uma loção já está excelente, certo? Mais fluido do que isso, a gente já pode trabalhar até com apelo de sérum. Ela escorre. Ah, Alana, o tipo de cera vai influenciar? Influencia. Você percebe que quando você manipula um lanete, você adiciona 10% e já está bem. Esse lanete aqui foi a quantos por cento, Jara? Lembra? Acho que tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu não lembro exatamente. 15. Ó, o nosso Polavax, a gente coloca 13%. Né? O Lanete é mais ou menos 10%. Então, acaba, assim, influenciando, tá? Tem na prática de vocês, inclusive, as formulações. E nas aulas também. E aí, se eu quiser trabalhar com uma loção, eu já vou usar 5%, 8%. Vocês têm que compreender que nessa base vai ativo, né? Então, se eu também um creme, se eu não trabalhar com um creme muito consistente, ele não vai conseguir comportar muitos ativos. E aí faz sentido o que a Andrea colocou, alguns de vocês colocaram aqui, a proporção de água. Só que vocês concordam que eu posso usar 100 ml de água aqui e posso fazer 50 ml de água aqui, certo? Essa daqui eu tenho mais água e essa daqui eu tenho metade de água. Se eu adicionar 10% aqui de polímero e 10% aqui de cera e 10% aqui de cera, com certeza a que tem menos água vai ficar mais consistente. Concordam? Desculpa, 10% não, 10 gramas, tá? Se eu adicionar 10 gramas de água aqui, 10 gramas de água aqui, certo? Não vou falar de percentual. 10 gramas de água aqui, 10 gramas de água aqui, aqui eu vou ter 10% e aqui eu vou ter 20%. Então, com certeza, como aqui eu vou ter uma menor proporção de água, né? Vou ter a metade, o percentual de cera vai aumentar. Então, faz sentido. Mas o que vai influenciar mesmo é a quantidade de agente espessante de fase oleosa e de fase aquosa. Nem sempre eu vou usar agente espessante de fase aquosa. Eu posso usar simplesmente agente espessante de fase oleosa, tá? Mas eu, particularmente, adoro trabalhar com agente espessante de fase aquosa também. Deixa a formulação mais brilhosa. Principalmente se eu estou usando o Aristoflex, o Aristoflex AVC. Gosto muito de trabalhar, né? Para o Polavax faz mais sentido. O Lanete nem tanto. Certo? Ok? Então, é muito importante vocês terem essa clareza. E aí eu falei sobre as proporções, né? O tipo de agente emocionante vai influenciar o meu tipo de emoção, tá? A concentração do agente emocionante vai influenciar no meu tipo de emoção. E o que é que pode influenciar mais? A quantidade de agentes emolientes, o tipo de agente emoliente, o que é que caracteriza uma manteiga corporal? Né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui um Lanete com uma alta consistência. Mas se eu fosse classificar ele como uma manteiga, não atenderia a percepção do meu cliente como manteiga, porque ele não foi adicionado nele tanto agente emoliente, tá? Eu adicionaria um pouco mais de, por exemplo, uma manteiga de karité, tá? Então,
a quantidade de agente emoliente pode influenciar, né, também no tipo de emoção em relação ao toque sensorial, a textura, certo? O que mais, pessoal, pode influenciar no meu tipo de emoção? Na textura da minha emoção, por exemplo. Alguém gostaria de palpitar? O que é que pode influenciar na textura da minha emoção? Façam o teste, certo? Peguem uma mesma formulação, com as mesmas concentrações. Uma, vocês façam aí na mão, manual, certo? De forma manual. Alana, dá para fazer? Dá para fazer, com bastãozinho, proporção pequena, 100 ml. Eu vou ser bem séria para você, eu já vi um cliente fazendo na mão 5 quilos. Não sei se alguém tem aqui, alguém tem aí essa máquina, porque tem manipulador que é uma máquina. E aí, peguem essa mesma formulação, se vocês tiverem um mixer que é baratinho, um mixer, façam um mixer. Vocês vão perceber que a formulação vai ficar mais aerada, tá? Assim como uma batedeira, certo? Então, o equipamento, a velocidade de rotação, também vai influenciar na textura da tua emoção, ok? Então, o que é uma emoção? Uma formulação onde eu tenho ingredientes de fase aquosa, ingredientes de fase oleosa, faço várias lá na prática. Vocês têm muitas formulações, pessoal, no banco de vocês, no módulo 1 de bases, tá? Precisar de mais algumas, só nos chamar. Mas eu quero só que vocês tenham essa clareza. Fase aquosa, fase oleosa e um agente emocionante em específico, tá? Quero trabalhar com uma formulação, uma base vegetal. Vai trabalhar você vai evitar, né, trabalhar com silicones, por exemplo, com óleo mineral. Você vai optar por manteigas vegetais, óleos vegetais, tá? Como componente de fase oleosa, certo? Na fase aquosa, como eu falo em aula, tem um ingrediente que vai ser muito importante na formulação, que são os umectantes. Os umectantes, pessoal, eles não dão consistência, certo? Os emolientes, a função principal deles não é consistência. Uma manteiga, por exemplo, né, que é um emoliente, pode dar consistência? Pode, mas não é a função principal dela. A função vai influenciar na consistência. A função principal é a emolência, certo? Eu não vou adentrar aqui finalidade, o que é isso, o que é aquilo, porque está muito claro lá na plataforma. Quero que vocês tenham essa visão geral, tá? De tudo que foi abordado no módulo 1. E tá tudo bem se você não conseguiu assistir tudo. Preste bem atenção, porque quando você for assistir o módulo 1, você vai associar a tudo que eu estou falando aqui. Aí você vai pensar, poxa, faz sentido aquilo que a aluna falou. Certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Sim. Puxa, ainda no tema de emoção, a Maria José ela fez uma pergunta na plataforma. Alana, o Carbopol, ele você falou, deixa eu ler aqui a pergunta direitinho, era sobre a inclusão de ácidos, né? É um tema que eu vou abordar um pouco mais no módulo 2. Mas, pelo que eu entendi, qualquer coisa, não sei se a Maria José está aqui online, mas qualquer coisa você reforça a pergunta, Maria José. O gel de Carbopol, ele não aguenta tanto ácidos, e de fato ele é aniônico, né? Se for uma proporção baixa, ele pode até aguentar, mas principalmente ácidos fortes, ele não é compatível. Agora, e aí, lá na aula, eu faço uma formulação e incluo gel de Carbopol como agente espessante da fase aquosa. E aí, foi colocado, não vai interferir, não vai ser incompatível? Não, porque eu tenho uma emulsão, tá? Então, o Carbopol, ele não vai interferir tanto, não vai ter uma interferência direta, né? Ativo versus Carbopol, versus o Carbopol, que é o agente especialmente de fase aquosa. A cera, ela segura a formulação. Agora, a gente não pode
falar o mesmo dos géis, porque o gel ele é praticamente água adicionada em um polímero. O gel, né? O que é o gel? É quando eu adiciono um polímero em água. Esse polímero pode ser derivado da celulose ou pode ser uma resina, um derivado de ácido acrílico. O meu polímero queridinho é o Aristoflex AVC, mas o polímero que ele é mais, que assim, ele é aquele polímero pau para toda obra. Alguém chuta qual é o polímero que é pau para toda obra? Deixa eu ver se alguém fala. O Aristoflex ele é excelente. Só que o Aristoflex, pessoal, o Aristoflex AVC, não confunda o AVC com o AVL. O AVL, ele forma um gel creme, tá? Assim como o Cepigel. O Aristoflex, ele é... Polavax não é... O Polavax é uma cera para emulsão. Agora eu vou falar de gel, tá, gente? Vou falar de gel. Não estou mais em emulsão. O polímero que é pau para toda obra é o natrosol, gente. É hidroxietilcelulose. Eu não gosto tanto do natrosol, por quê? Porque ele deixa um techzinho, mas é fácil de corrigir, adicionando silicone, certo? Você consegue melhorar o techzinho dele. Alguns adicionam, por exemplo, no álcool em gel com natrosol, muita gente assinava glicerina. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que fica pior, sinceramente falando. Que a glicerina, ela também é meio pegajosazinha, mas tinha gente que gostava. Então, você adicionando um silicone já ajuda muito no tech. O próprio NetFS, só que com o NetFS fica esbranquiçado. Eu tenho até aqui. Ó, aqui, pessoal, temos o gel de natrosol com NetFS. Vocês estão vendo que fica um pouco esbranquiçado. E aqui nós temos o gel de natrosol. O gel de natrosol. Ai, porque o gel de natrosol, ele é pau para toda obra. Porque ele é um polímero, pessoal, não iônico. Ou seja, ele é compatível com a maioria das formulações. Deixa eu escorrer um pouquinho aqui. Ó. Certo? E aí, eu posso manipular um sérum a partir de uma formação de gel? Pode. É só reduzir a concentração de polímero. Certo? Por exemplo, um natrosol a 0,8%. Vocês estão vendo? Ó? Olha a transparência dele. Agora, o natrosol, a única desvantagem dele é o techzinho sensorial, mas dá para ser facilmente corrigido. Ele é compatível com a maioria dos ingredientes. O carbopol, não. O carbopol, ele é muito bonito também. Ele precisa ser neutralizado, tá? Para ficar com aquela consistência de gel, você precisa adicionar um agente neutralizante, um agente alcalinizante. Quais são? O próprio hidróxido de sódio, tá? AMP, trietanolamina. O meu neutralizante queridinho é o AMP, mas é um pouco mais caro. O natrosol, não é necessário, tá? Fazer essa neutralização. E o natrosol também é muito barato, certo? Então, por isso que ele é um ingrediente para toda obra. Você faz um sérum com ele, faz um gel não iônico, tá? Ok? Ele é um dos ativos, um dos ingredientes, tá? Um dos agentes espessantes, polímeros, mais trabalhados para comportar ácidos, tá? Formulações com ácidos. Justamente por ser não iônico, não tem carga, tá? E, por exemplo, as formulações com peelings, muitas vezes a gente precisa de uma fluidez melhor para a aplicação. O Aristoflex AVC, ele segura muito bem formulações com ácidos, mas, em compensação,
não, o gel não fica tão fluido. Eu adiciono 0,5%, ó. Vou até fazer uma demonstração rápida aqui. Vou pegar 100 ml aqui de água. Pegar 50. Aproximadamente 50. Água. Vou adicionar tenho aqui, ó, Aristoflex ABC. Tá puxando. Vou adicionar aqui, ó, Aristoflex ABC. Vou misturar aqui, ó. Eu adicionei no olho, tá, pessoal? Mas 0,5% já super atende para ficar uma consistência interessante. 0,5% de Aristoflex ABC. Inclusive, foi a segunda escolha para manipulação de álcool em gel. Vocês lembram quando o Carbopol zerou no mercado? Faltou Carbopol no mercado? Gente, quem tinha estoque de Carbopol se fez. Vocês têm alguma farmácia aqui que ganhou muito dinheiro com álcool em gel, mas se fez. Lembrando que é importante, sim, adicionar conservantes, tá? Quelante. Eu estou fazendo aqui só para demonstrar para vocês. Antioxidante. Tudo aquilo que eu falo na aula, em aula. Adicionar mais um pouquinho. Gente, a melhor forma é manipular com espátula. Não é a melhor opção. Deixa eu pegar aqui um. Vocês estão vendo, ó, que o gel já está se formando? Deixa eu pegar aqui o bastão, né? Que o preguiçoso trabalha mais. Alana, para eu manipular a base, eu preciso ter equipamento? Definitivamente não, pessoal. E mesmo que vocês estão vendo como é fácil manipular um gel? E mesmo que você não tenha, mesmo que você trabalhe com base pronta, tenha pelo menos algum polímero, tá? Para corrigir CEP gel, Aristoflex AVL, para corrigir, até para corrigir a viscosidade, usa adjuvantes para corrigir a viscosidade, tá? É muito importante que vocês tenham, tá? Para a base de shampoo, qual é o ingrediente que eu uso muito para corrigir? É o glucamate ou glucolan, certo? Ó. Aqui, se eu quisesse manipular, ainda tem muito polímero disperso aqui, ó. Mas se eu quisesse manipular uma fórmula em sérum, essa consistência aqui já dava, certo? Um sérumzinho. Agora eu vou adicionar mais, vou aumentar a proporção do Aristoflex ABC.
Ele você pode usar até 5%, tá? E assim, tem algumas farmácias que deixam hidratando de um dia para o outro. Outras já usam o aquecimento brando, tá, pessoal? Para acelerar o processo. Em alguns géis, o Aristoflex ABC não precisa. Ó, rapidamente ele hidrata, porque ele é pré-neutralizado, certo? E gelifica rapidamente. Você só tem que esperar um pouco para sair o ar, tá? Para sair o ar. Ó, agora eu tenho um gel. Não é mágica, é técnica magistral. Ó, ok. Gel prontinho. No módulo 2, vou dar um spoiler para vocês. A gente faz um double gel, que é basicamente o gel de Aristoflex, que ele é refrescante, e um gel à base do silicone DC9040, que é o mesmo silicone, pessoal, que é um elastômero de silicone. O mesmo silicone que nós usamos para manipular a emulsão água-silicone, certo? Então, falei do gel. Tá claro a diferença entre o gel e uma emulsão? A Aristoflex resiste a ácido? Sim, resiste a ácido. Agora, quando você for trabalhar com ácidos, você vai incorporar o ácido primeiro. É a mesma técnica para o álcool em gel. Adiciona o ácido primeiro, incorpora o ácido primeiro, depois você incorpora o polímero. Porque se você for incorporar o ácido por último, o teu já vai quebrar. Naturalmente, ele vai quebrar o complexo, tá? Formado pelo polímero, tá? Olha isso. Então, vocês viram que eu manipulei primeiro com os mesmos ingredientes, eu manipulei um sérum, uma proporção menor de polímero, e manipulei aqui um gel, ok? Quando eu estava falando de emulsão, alguém falou aqui sobre pomada. Pomada, normalmente a gente faz pomada à base de PEG, tá? Que é um blend de PEG 4000, PEG 400, existem vários outros formatos. É uma pomada hidrofílica e pomada pomada anidra, lipofílica, que é mistura de vaselina e lanolina. Quase para formação cosmética, esquece, tá? É mais para manipulação de produto de uso tópico, corticóide, né? Pode ir em pomada e tudo mais, tá? Então, assim, Alana, eu tenho que ter pomada, é interessante, porque pode chegar na tua farmácia, na formulação em base pomada, tá? Formulação para uso anal com lidocaína, por exemplo, né? Para hemorroida, pode ir em pomada, certo? E, pessoal, existe um tipo de base, que eu menciono na aula também, que é uma base chamada gel creme, ou uma base oil free, né? Ou pode ser uma emulsão oil free. Eu não gosto muito de usar essa emulsão oil free, porque é meio contraditório, né? Porque, tipo, emulsão oil free, sem óleos. A emulsão água-silicone, que eu demonstro na água, realmente não contém óleos, né? Contém os silicones, né? São ésteres. Então, não tem muito sentido emulsão, porque emulsão a gente parte do princípio que é um óleo, faz a oleosa, faz a cola com agente emulsificante, né? O agente emulsionante, certo? Essas emulsões, elas têm uma aparência de creme, né? No caso aqui, eu tenho, por exemplo, o Cepigel, então, que é um polímero, aqui na realidade está mais para sérum, ó. Que é um polímero, né, pré-neutralizado, adiciono na água, e ele não forma esse gel transparente que eu, como eu mostrei para vocês, o natrozol. Ele vai formar, né, um fluido ou uma formação mais consistente, vai depender da concentração que eu vou adicionar,
esbranquiçada, com aparência de creme, mas na realidade ela tem uma estrutura de um gel, né? Inclusive, é uma das melhores formulações para pele acneica, peles oleosas ou mista, tá? Ok? Certo? Pronto, eu falei basicamente, né, das principais bases, tá? Então, pessoal, com esse princípio, tá? Você vai manipular praticamente tudo. Aí você vai para o próximo nível, que é o quê? Saber incorporar os ativos corretos nas bases corretas. Pessoal, com esse princípio, vocês vão deslanchar, tá? Agora é importante vocês terem familiaridade com os ingredientes. Não dá para não dá para decorar, né? Você saber de cabeça todos os ingredientes, não. Nossa próxima aula eu já vou discutir um pouco mais, né, sobre como vocês terem esse jogo de cintura, né? Será que eu vou usar esse ativo nessa base, né? Como trabalhar isso, tá? Mas tentem colocar aí os módulos em dias para quando vocês chegarem, quando nós chegarmos em nosso encontro ao vivo, vocês terem essa clareza. Mas fiquem tranquilos, tá? O importante é não parar, pessoal. É não desistir. A constância faz parte do jogo, tá? A constância. Porque a gente tem quem nos acompanha no canal do YouTube, por exemplo, vocês sabem que eu tô praticamente ali, se eu não tô ali ao vivo, a gente coloca conteúdo para ter a constância, né, no ensino, em publicar conteúdos, né? Então, é sobre isso. Tenham constância. Nem que vocês dediquem 2, 3 minutos, 5 minutos diários, mas tentem não parar, tá? Não parar. É fácil? Não é. Tem aqueles dias, alguém colocou no grupo, meu Deus, acho que foi a Cláudia. Final de ano, e final de ano é desafiador, né? Festa de confraternização, isso, aquilo, a gente meio que fica doido. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, acabam nem se atentando a algo que a gente coloca no grupo, por isso que essas aulas, por exemplo, a aula bônus, que vai ocorrer dia 8, né, de regularização, a gente envia no privado de vocês também, tá? A gente tem esse cuidado. As aulas ao vivo, não. A gente já envia um cronograma para vocês se organizarem. Pode ser que a gente altere a data, mas a gente avisa com antecedência. E que mais? E também a gente coloca no grupo, o link no grupo. Então, fiquem atentos, tá? Para essas aulas. Oi. Oi, Franciele. Oi. Alana, deixa eu te falar. Eu tô um pouco leiga, pode ser meio boba a minha pergunta, tá? Eu tô abrindo minha farmácia e eu até conversei com uma colega minha que já tem uma farmácia de manipulação. Ela falou, Fran, comece com bases prontas. Ah, sim. Comece com bases prontas, porque a minha demanda vai ser pequena agora no começo, né? No caso, você está ensinando a fazer a base, certo? Certo. E aí, por exemplo, por exemplo, você está ensinando a fazer a base, mas você acha que vale a pena fazer a base ou vale a pena mesmo comprar a base pronta com pouca demanda? E, por exemplo, você vai ensinar a colocar os ativos. Vai ser a mesma coisa na base pronta? Sim. Excelente pergunta. Pelo contrário, pergunta ótima, que pode ser de muitos colegas também. Manipular ou não minha própria base? Principalmente você que está abrindo farmácia, opte por comprar base pronta. Fato. Tá? Agora, por que é importante você entender sobre uma base? Até para você escolher sua base. Tá? Você ter discernimento para escolher qual tipo de base pronta você vai comprar para sua farmácia. Anota aí, o que é que você não pode deixar de ter de base pronta? Loção aniônica, loção não iônica, creme aniônico, creme não iônico. É interessante ter uma base sérum, tá? Mas vocês viram que é muito simples fazer. Gel e sérum, pessoal, assim, mesmo sendo uma proporção pequena, baixa,
é uma possibilidade de fazer, tá? Se você já tem experiência, no caso da Franciele, Franciele, você pode comprar já tudo pronto. Mas se você tem um mínimo de noção e experiência já, tem ali os polímeros básicos, natrosol, carbopol, o Aristoflex AVL, um Cepgel, pelo menos. Ali no corre-corre, ai meu Deus, faltou uma base, não chegou uma base, você tem ali pelo menos o polímero para fazer. A emulsão não, a emulsão, de fato, por mais é simples, né? Vocês veem que é simples, é basicamente fazer aquosa, fazer oleosa, o Jória vai discutir com vocês a forma de preparo nos desafios, nos desafios, e aí vocês conseguem vocês conseguem manipular, mas ter a base pronta é uma boa opção por questões operacional mesmo. O custo é mais elevado, mas para quem está iniciando farmácia, Franciele, montando farmácia, a gente sabe que é muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, opte por deixar tudo muito prático no início. E conforme o tempo for passando, principalmente se você não tiver tanta experiência na bancada, aí conforme o tempo for passando, aí essa base aqui está saindo bastante. Vou tentar ver a possibilidade de manipular. Por exemplo, lá na Biovital, você pode adquirir a Second Skin, tá? Que é a base que a gente manipula, que eu ensino para vocês. Ou você pode optar por adquirir a Polibase Cristal, né? E manipular na sua farmácia, tá? Então, assim, farmácia que está iniciando, opta por comprar essas bases prontas, né? Loção, base shampoo, base sabonete. Lembrando que a base shampoo tem pelo menos duas opções, tem um base shampoo para suspensão e base shampoo, né, líquido transparente. A base shampoo para suspensão, você vai manipular peritonato de zinco, cetoconazol, substâncias que não vão solubilizar, vão suspender, você vai deixar suspenso ali, certo? Que mais, gente, de base? O Jefferson colocou fitopoma. Gente, fitopoma, excelente. Muito, muito bom, tá? A fitopoma, ela é bem consistente, né? Se você quiser deixá-la um pouco menos consistente, fitopoma é aquela consistência de pomada. Adicione Less Gel, certo? Faça uma mistura aí, um blend de fitopoma e Less Gel, que ela vai ficar com consistência mais assim, normalmente a gente não funde, não, tá? Você leviga em um óleo vegetal, incorpora na pomada, certo? E, pessoal, assim, ó, isso daqui é vida. Moinho de rolos. Eu ainda vou falar para vocês ainda. É um equipamento que não é barato, mas você pode investir, tem dinheiro para investir, e quer trabalhar com alta performance nas formulações da incorporação de ingredientes, inclusive ativos na fitopoma, certo? Moinho de rolos, ou eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, tá? Na próxima aula de incorporação de ativos, de ingredientes, tá? Certo? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Vocês tiveram uma clareza sobre as bases? Respondi tua pergunta bem, Franciele. Ficou claro para você? Sim, sim, muito obrigada, viu? E aí, Franciele, qualquer coisa você pode entrar em contato com nossa equipe, que a gente fornece uma listinha de bases. E aí, Jorel, tem aquela lista de bases, né? Coloca no grupo. Certo, é que a gente compartilha com os clientes de abertura mesmo, né? Tá. A listinha das bases. Certo, beleza. Ana, tu falou agora sobre equipamento, eu esqueci de perguntar antes.
algum equipamento que tu indique para produção em maior quantidade de cremes de massagem? Porque as nossas produções, elas acabam se limitando bastante em quantidade e a gente tem muita saída para creme termoativo, terapêutico, base. Então, acaba que a nossa produção tem que ser repetida muitas vezes pelo equipamento que a gente utiliza hoje, pelo agitador. Tem algum que te indique para uma maior capacidade? O equipamento de vocês é máximo 5 quilos, é isso? Isso. Que é o agitador, né, menor. Ou aumentar, né, o agitador, a hélice do agitador, trabalhar com a hélice maior, né, e aí tem que ver só a questão da velocidade de rotação, ou uma batedeira. Tem batedeira com bons custos-benefícios no mercado, tá? Certo. Ok? Assim, é complicado a gente, como mentora de laboratório, falar isso, mas, assim, também tenho que passar para vocês o que acontece na realidade. Né? Tem gente que manipula. Existem as batedeiras de laboratório, mas tem gente que manipula em batedeira de cozinha, tá? E dá certo. Tá? Chega a produzir 10 quilos, dependendo da formulação. Ok, Kênia? Sim, era isso. E quando se trata de emulsão, lá na faculdade a gente aprende, o Jorel vai falar sobre técnica de preparo, da forma convencional, né? Aquecer a fase aquosa, aquecer a fase oleosa, aproximadamente 75 graus, une as duas fases, né? E sob agitação, né? E deixa agitando por um tempo, né? Para formar, e aí forma o creme, e esse creme a loção, a emulsão vai adquirindo consistência com o resfriamento, tá? Na prática, pessoal, quando se vai produzir em larga escala, é tudo em fase única. Adiciona tudo, aquece e mistura, né? E já vai misturando, tá? Eu faço isso com a polibase cristal, inclusive. Certo? Você validando, não existe uma forma mais correta. Existe processo validado. Se eu manipulo em fase única, aí quando o professor é bem teórico, bem científico, né? Ele vai falar, não, Alana, mas ele não unifica, não, as micelas não ficam uniformes. Se eu garanto minha estabilidade nesse formato, né? O creme fica ali 30, 60, 90 dias, que é o prazo de validade, 6 meses é o prazo de validade que a gente trabalha, no máximo em farmácia com manipulação. Validei, ok, não tenho o que questionar, certo? A performance da minha formação está boa, o cliente está dando bom feedback, minha formação se manteve ali estável, ok. Alana, para a farmácia que está abrindo, e vou adquirir, então, bases prontas, o agitador é indispensável? O agitador é dispensável, se você vai adquirir bases prontas, tá? Ah, tá. Você pode não adquirir o agitador. Agora, se você for, dependendo do tipo de formulação que você vai trabalhar, o que pode ser indispensável é um moinho de rolos, porque assim, gente, você pode manipular anestésicos, peelings na mão, ácido salicílico na mão, né? Mas o trabalho é dobrado, a formulação não fica tão boa, tá? Então, mesmo você tendo base pronta, o moinho de rolos ele pode te ajudar muito a trabalhar na performance da formulação, certo? Então, se fosse para optar, para quem está abrindo, então era melhor comprar um moinho do que o agitador. Dependendo do que você vai manipular. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é da estética, inclusive ela prescreve formulações para estética. Então, com certeza ela vai formular anestésicos, vai manipular, a gente está incluindo, né, desenhando o banco de formulações dela, peelings, então assim, não tem como, gente, a performance do moinho é bem superior. Agora, se você não tiver essa demanda, por exemplo, se você for uma empresa, eu tenho um cliente que 80% é só nutracêuticos, né? Nutracêuticos, nutricosméticos, quase nem medicamento manipula. Então, não tem sentido você comprar um moinho de rolos, né? Você
para vocês escolherem a turma aí que está em processo de abertura, para vocês, o que é que vocês precisam ter clareza. A gente pode fazer uma aula só para isso, tá, pessoal? O que é que vocês precisam ter clareza? Vocês precisam primeiro saber o que vocês vão manipular, pelo menos ter um norte. Claro que vocês só vão saber mesmo na prática quando a farmácia abrir, mas ter um norte para definir os equipamentos que vocês vão adquirir, certo? Se você não vai manipular a base, não tem sentido você investir inicialmente no agitador mecânico, certo? Certo. Então, se você não vai manipular igual, o meu foco vai ser na estética, então, tipo, me ajudaria muito o moinho. Mas a diferença de preço deles também é muito drástica, né? O moinho, a última vez que eu contei, não sei como é que tá agora, tá? Era 27.900. Os nossos alunos, a gente tem um cupom, investe 23.900 e dependendo da quantidade, às vezes eu faço uma listinha de 10 alunos, aí eles adquirem por 22, né? Varia muito com a época e o período de negociação, né? Mas, assim, pode ter certeza que é o maior investimento. Se paga, com certeza, em 10 meses, você parcela em 10 vezes, sem som de dúvida, você consegue o retorno de investimento, porque, assim, a performance da tua formulação vai ser outra em relação ao concorrente. E, pessoal, meus alunos das turmas, até a turma 13, eu não falava isso. Por quê? Porque a gente fazia, assim, testes pontuais nos clientes e parava ali. Eu recebia feedback de cliente falando, Alana, não tem igual, não tem igual. E eu realmente só estou falando isso porque a gente começou a fazer muitos testes, né? A gente intensificou o uso, é da nossa prática. Agora, a gente pode falar com propriedade. É porque é uma responsabilidade muito grande você falar a gente falar para você adquirir um equipamento de mais de 20 mil reais, né? Mas faz toda a diferença, certo? Se você puder investir, pode, e for atuar nesse nicho, pode adquirir sem medo, tá? Certo, obrigada. Mas eu vou falar, pessoal, sobre incorporação de ativos, técnicas com equipamento, sem equipamento, no nosso próximo encontro, tá? A gente está já extrapolando o tempo até, né? Para a gente não esticar tanto aqui e fornecer um conteúdo com máxima qualidade possível. Bem, espero que vocês tenham gostado. É com muito carinho que a gente está sempre publicando conteúdos semanais aqui no nosso canal do YouTube. Alguns ao vivo, outros gravados, mas o importante é que a gente está aqui em busca de contribuir com o teu conhecimento, tá? E eu queria te pedir para se inscrever agora no nosso canal. Clica aqui em gostei e não esquece de compartilhar para o máximo número de pessoas. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre a aula, deixa aqui o teu comentário. Te espero vocês no nosso próximo Dica Manipule. Tchau, tchau!